Agora que já entendemos o que são números reais e por que a reta real não possui buracos, nós finalmente estamos prontos para adentrar no cálculo. E o primeiro conceito que precisamos entender, antes de derivada, antes de integrais e antes de praticamente todo o resto, é o conceito de limite. É a partir do limite que nós definimos continuidade, derivadas e integrais. Ou seja, limite é a porta de entrada para o cálculo. Nesse vídeo, nós veremos os seguintes tópicos. Por que o conceito de limite surge? Qual a noção intuitiva de limite? Veremos exemplos de limites, limites laterais, a definição formal de limite e, por fim, limite, continuidade e derivadas. Ou seja, será um vídeo completo. É hoje que você vai entender o que é limite de verdade, sem ficar decorando um monte de conceito. Mas não vamos perder tempo. Vamos direto ao nosso vídeo. Bem, por que precisamos estudar limite? Por que esse conceito é necessário? De onde ele surge? Ora, o conceito de limite surge quando queremos estudar o comportamento de uma função perto de um ponto. Às vezes, a função nem está definida no ponto. Às vezes, a substituição direta não funciona. E às vezes, o que nos interessa não é o valor da função no ponto, mas sim o que acontece quando nos aproximamos dele. Sendo assim, guarde essa ideia. Limite estuda o comportamento da função perto do ponto e não necessariamente no ponto. Essa é a ideia mais importante de todo o vídeo. Portanto, respondendo à pergunta inicial, o conceito de limite surge principalmente porque queremos estudar o comportamento de uma função ao redor de um ponto. Agora, entrando mais a fundo na ideia de limite, quando dizemos que o limite de f de x, quando x tende a A é igual a L, intuitivamente isso significa que, quando x se aproxima de A, os valores de f de x se aproximam de L. Mas, novamente, x se aproximar de A não significa que o x é igual a A. No limite, nós observamos o que acontece com a função quando estamos muito perto do ponto, mas sem precisar estar exatamente nele. Vejamos agora alguns exemplos, antes de adentrarmos na parte formal de limite. Considere a seguinte função, f de x igual a x ao quadrado. Se x se aproxima de 2, então x ao quadrado se aproxima de 4. Logo, podemos dizer que o limite de x ao quadrado, quando x tende a 2, é igual a 4. E aqui, tudo funciona de maneira direta, pois a função em questão é muito bem comportada, em especial perto do ponto x igual a 2. Agora vejamos outro exemplo. Considere a função f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Se você substituir x igual a 1, aparece 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Logo, a função não está definida para x igual a 1. Porém, podemos fatorar o numerador da nossa função. Fatorando e simplificando com o denominador, obtemos que nossa função é igual a f de x igual a x mais 1, lógico, para x diferente de 1. Pois, ao simplificar x menos 1 com x menos 1, estamos admitindo que x menos 1 não é 0. Ou seja, estamos admitindo que o x é diferente de 1. Mas agora perceba um fato interessante. Nessa nova versão da função, quando o x se aproxima de 1, a função se aproxima de 2. Assim, nós podemos concluir que o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é de fato igual a 2. Com isso, aqui temos uma ideia muito importante. O limite pode existir mesmo que a função nem esteja definida no ponto. A função f nem está definida no ponto x igual a 1. Mesmo assim, o limite existe para esse ponto. E esse limite é justamente igual a 2. Agora vejamos outro exemplo. Para isso, considere a seguinte função. F de x igual a x mais 1, se o x for diferente de 1, e f de x igual a 7, se o x for igual a 1. Bem, quando o x se aproxima de 1, a função se aproxima de 2. Mas o valor da função em 1 é 7, pela própria definição da função. Com isso, podemos concluir que o limite de f de x, quando x tende a 1, é igual a 2, e a f de 1 é igual a 7. Ou seja, através desse exemplo, podemos atestar que limite e valor da função são coisas diferentes. E, de fato, isso é muito importante que você perceba. Limite de uma função em um ponto não é só o valor da função naquele ponto. Eu sei que isso parece meio repetitivo, mas é, de fato, muito importante. Dessa maneira, agora vejamos uma interpretação importante acerca de limites. Quando x se aproxima de um ponto A, isso pode acontecer tanto pela esquerda ou pela direita. Ou seja, x pode se aproximar de A
por valores menores do que A ou por valores maiores do que A. Assim, temos dois limites, chamados de limites laterais, e eles são representados assim. O da esquerda nos diz que x está se aproximando de A por valores menores do que A, ou seja, pela esquerda de A. Já o limite da direita nos diz que x está se aproximando de A por valores maiores do que A, ou seja, pela direita do ponto A. E um fato importante é o seguinte: para o limite existir, os limites laterais precisam ser iguais. Eu sei que isso é meio óbvio, mas isso nem sempre acontece. Para verificar isso, considere a seguinte função: f de x igual a 1 se o x for menor do que 0 e f de x igual a 2 se o x for maior do que 0. Façamos agora os limites laterais para x tendendo a 0. Note que o limite de x tendendo à esquerda do 0 é igual a 1, pois estamos pegando os valores à esquerda de 0, ou seja, valores negativos, e quando o x é negativo, nossa função vale 1. Já o limite de f de x, quando o x tende a 0 pela direita, ou seja, por valores maiores do que 0, é igual a 2, justamente pela definição da nossa função. Note que, como os limites laterais são diferentes, o limite não existe. Portanto, em resumo, o limite só existe quando há uma única tendência. Não pode haver duas tendências. Bem, e graficamente, o que significa dizer que limite de f de x quando x tende a A é igual a L? Bem, significa que, quando olhamos para o gráfico da função em uma vizinhança do ponto x igual a A, os valores de f de x vão se acumulando em torno da altura L. Perceba que o gráfico pode até ter um buraco no ponto, ou pode até ter um ponto preenchido em outra altura, mas isso não impede o limite de existir. O que importa é o comportamento do gráfico perto daquele ponto, tanto pela esquerda quanto pela direita. Isso é algo que, visualmente, costuma confundir muitos alunos, porque, às vezes, eles olham para um ponto isolado no gráfico e acham que aquilo determina o limite, mas não determina. O limite é uma ideia local, de aproximação, de tendência. É quase como se estivéssemos perguntando: se eu olhar cada vez mais perto desse ponto, para onde o gráfico está indo? Ou seja, quanto mais próximo eu fico do ponto A, para onde está indo a minha função? Esse lugar para onde está indo a minha função é justamente o limite da função quando x tende a A. E bem, até aqui falamos de limite de maneira intuitiva. E isso é ótimo, porque sem intuição a definição formal vira apenas um monte de símbolos estranhos. Mas a matemática não pode e nem deve parar na intuição, porque a intuição às vezes engana. Às vezes um gráfico parece estar indo para um certo valor, mas não está. Às vezes alguns valores numéricos sugerem uma tendência, mas essa tendência não é real. E às vezes um comportamento parece estável, mas esconde alguma sutileza. Então, precisamos de uma definição matemática rigorosa que diga, sem ambiguidade, o que significa afirmar que limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Ou seja, precisamos de uma boa definição de limite. E é aqui que entra a famosa definição formal de limite, também conhecida como definição epsilon-delta. Mas antes de vermos a definição, eu quero te fazer um questionamento. Se isso aqui já está fazendo sentido para você, provavelmente essa é a primeira vez que alguém está te explicando matemática de um jeito que realmente conecta as ideias, sem fórmula jogada, sem decoreba. E isso não é por acaso. Esse tipo de explicação é exatamente como acontece no Princípios de Matemática Elementar, que é o curso completo de matemática aqui do canal. Lá dentro, eu pego toda a matemática do zero e organizo de um jeito que faça sentido de verdade, passo a passo, com profundidade, sem pular etapas, e demonstrando e explicando cada fórmula da matemática. Se você quer parar de sobreviver na matemática e estudar sem direção, eu te garanto, o Princípios de Matemática Elementar é o caminho para você. O link está na descrição e também no comentário fixado. Agora, voltaremos para o nosso vídeo. Bem, eu vou enunciar a definição para você e peço que não se assuste. Depois, irei destrinchá-la, passo a passo. Irei te explicar cada detalhe dessa definição. Bem, vamos lá. Dizemos que limite de f de x quando x tende a A é igual a L se, para todo epsilon maior do que 0, existe delta maior do que 0, tal que o módulo de x menos A estando entre 0 e delta implica que o módulo de f de x menos L será menor do que epsilon. Ok, vamos olhar com cuidado para cada pedaço dessa definição. Primeira coisa, o que significa epsilon? Bem,
O número epsilon representa o quão perto queremos que f de x esteja de L, ou seja, do limite. Basicamente, epsilon controla o erro na saída da função. Ele é um número que, a grosso modo, vai ser sempre um número bem pequeno. E se eu te dou um epsilon muito pequeno, eu estou dizendo o seguinte: eu quero que os valores da função fiquem extremamente próximos de L. Então, o epsilon representa uma tolerância vertical em torno de L, em torno do limite. Bem, e agora, o que significa essa letra grega delta? Bem, o número delta representa o quão perto precisamos estar de A para que f de x esteja bem perto de L. Você lembra do epsilon anterior? Pois bem, o delta ele nos diz o seguinte: ele nos diz qual é a distância permitida que devemos estar do ponto A para que a distância de f de x até o limite L seja menor do que epsilon. Ou seja, delta controla o erro na entrada. Ele representa uma vizinhança horizontal em torno de A. E, novamente, ele representa o quão perto precisamos estar de A para que f de x esteja bem próxima de L. Ou seja, bem próxima do limite. E o que significa 0 menor que módulo de x menos A menor do que delta? Bem, essa igualdade está dizendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, módulo de x menos A menor do que delta significa que queremos o x próximo de A. Ou seja, a distância entre x e A tem que ser menor do que delta. Lembre-se que o módulo representa uma distância. Então, módulo de x menos A é justamente a distância de x até A. E quando dizemos que o módulo de x menos A é menor do que delta, estamos dizendo o seguinte: a distância de x até A deve ser menor do que delta. Já dizer que 0 deve ser menor do que o módulo de x menos A, estamos basicamente excluindo o ponto x igual a A. E isso faz todo sentido, porque o limite estuda o comportamento perto do ponto, não necessariamente no ponto. Bem, e o que significa módulo de f de x menos L menor do que epsilon? Bem, isso significa que a distância entre f de x e L é menor do que epsilon. E o que significa dizer para todo epsilon maior do que zero? Podemos pegar epsilon menor do que zero? Não, não é bem isso que isso quer dizer. A expressão para todo epsilon maior que zero diz basicamente o seguinte: não importa o quão exigente você seja, você pode pedir uma aproximação muito grosseira, como epsilon igual a 0,1, ou uma aproximação extremamente fina, como epsilon igual a 0,000001. Se o limite realmente existe, eu consigo responder a qualquer uma das suas exigências escolhendo um delta adequado. Ou seja, você pode escolher um delta muito pequeno. Muito pequeno. Se o limite existir, eu vou ter que conseguir mostrar esse limite para todo o epsilon positivo. E lembra que o epsilon é a distância que nós queremos entre f de x e L. Bem, e agora o que significa existe delta maior do que zero? Bem, isso significa que a tolerância horizontal depende da tolerância vertical que foi dada. Ou seja, o delta depende do epsilon. É quase como se fosse um jogo. Você escolhe o epsilon e eu respondo com o delta. Se eu consigo vencer esse jogo, ou seja, se para todo o epsilon que você me der eu conseguir encontrar o delta que satisfaz a condição de limite, então o limite existe. Bem, podemos traduzir essa definição de limite para a seguinte frase: por menor que seja a margem de erro que você me permita na saída, eu consigo escolher uma margem de proximidade na entrada que garante essa precisão. Ou seja, por menor que seja o seu epsilon, por menor que seja a distância entre f de x e L que você queira, eu sempre vou conseguir encontrar um delta, tal que, se a distância de x até A for menor do que esse delta, então a distância de f de x até L será menor do que epsilon. E, novamente, isso tem que valer para todo o epsilon. Para todo o epsilon tem que existir um delta. Vejamos agora um exemplo. Vamos provar formalmente que limite de 2x mais 1, quando x tende a 1, é igual a 3. Para isso, devemos encontrar um delta tal que, para qualquer número epsilon maior do que zero, ainda que muito pequeno, teremos sempre a definição de limite sendo satisfeita. Para isso, suponha a seguinte alegoria. Imagine que estamos em um jogo, um vilão contra um mocinho. O vilão apresenta um epsilon, que vale 0,1, por exemplo. Agora, o mocinho deve encontrar um delta que faça com que a função
fique próxima de 3 a uma distância menor do que epsilon, ou seja, a uma distância menor do que 0,1. Basicamente, queremos que isso aconteça, ou seja, módulo de f de x menos 3 seja menor do que 0,1. Basicamente, estamos dizendo que a distância entre f de x e 3 é menor do que 0,1. Porém, f de x é igual a 2x mais 1. Substituindo na desigualdade, teremos módulo de 2x mais 1 menos 3 menor do que 0,1. 1 menos 3 é menos 2. Assim teremos essa inequação. Podemos fatorar o 2 dentro do módulo. Note que temos uma multiplicação dentro do módulo. 2 que multiplica x menos 1. E o módulo da multiplicação é igual à multiplicação dos módulos. Ou seja, podemos separar os módulos dessa maneira. Porém, o módulo de 2 é 2. Agora, dividindo os dois lados por 2, obtemos que x menos 1 deve ser menor do que 0,05. E perceba que coisa interessante. Todas essas desigualdades são equivalentes. O que isso significa? Significa basicamente o seguinte. Para a primeira desigualdade ser satisfeita, a última tem que acontecer. Ou seja, para a distância de f de x até 3 ser menor do que 0,1, basta que a distância entre x e 1 seja menor do que 0,05. Ou seja, o módulo de x menos 1 deve ser menor do que 0,05. Logo, para epsilon igual a 0,1, basta tomar delta igual a 0,5. Ou seja, delta é a metade de epsilon. Assim, se x estiver a uma distância menor do que 0,05 de 1, nós podemos assegurar que a função estará a uma distância menor do que 0,1 do limite 3. Porém, nós mostramos que o limite vale para um epsilon específico, o epsilon igual a 0,1. Nós precisamos mostrar que vale para todo o epsilon. Para isso, considere um epsilon positivo qualquer, ou seja, um número muito pequeno, mas que ainda é maior do que zero. Queremos provar essa desigualdade. Queremos que ela seja satisfeita. Queremos encontrar o delta que implicará nessa desigualdade. Para isso, lembre-se que f de x é igual a 2x mais 1. Substituindo na desigualdade, teremos isso. 1 menos 3 é igual a menos 2. Logo, temos isso. Podemos colocar o 2 em evidência. Podemos retirar o 2 do módulo, assim obtendo essa desigualdade. E dividindo os dois lados por 2, obtemos que módulo de x menos 1 deve ser menor do que epsilon sobre 2. Chame epsilon sobre 2 de delta. Assim obtemos x menos 1 menor do que delta. Como todas essas inequações são equivalentes, se x menos 1 for menor do que delta, então teremos que f de x menos 3 é menor do que epsilon. E pronto, encontramos o nosso delta. O nosso delta é justamente epsilon sobre 2. Assim, para qualquer epsilon que o vilão der, basta o mocinho utilizar delta como metade desse epsilon. E isso garantirá que, se a distância de x até 1 for menor do que delta, ou seja, for menor do que epsilon sobre 2, então a distância de f de x até 3 será menor do que epsilon, independente de quem seja o epsilon. Ele pode ser tão pequeno quanto se queira. Porém, perceba o seguinte, até agora nós falamos somente de situações onde o limite existe. Mas uma matemática completa precisa saber lidar com o contrário. Como provar que um certo número não é limite? Suponha, por exemplo, que alguém afirme que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Como que a gente desmente isso? Bem, para desmentir, precisamos negar a definição de limite. A definição dizia, para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que. Negando isso, obtemos, existe epsilon maior do que zero, tal que, para todo delta maior do que zero, sempre existe um x com a distância de x até A sendo menor do que delta e a distância de x até L sendo maior ou igual a epsilon. Traduzindo isso para o português, existe uma margem de erro vertical, que é a margem epsilon, que você nunca consegue garantir, por mais que você tente aproximar a entrada do ponto. Ou seja, por mais que você tente aproximar o x do ponto A. Sendo assim, considere a seguinte função f de exemplo, a mesma que já trabalhamos anteriormente. Queremos mostrar de forma rigorosa que o limite de f de x, quando x tende a zero, não existe. Bem, você pode perceber isso pelo gráfico da função. Perceba que você pode dar o zoom que for. Você pode pegar um delta muito pequenininho. A gente sempre vai conseguir encontrar um epsilon que quebra o limite.
pois um pouquinho à esquerda do zero, a função vale 1, e um pouquinho à direita do zero, a função vale 2. Sendo assim, o limite não existe. Agora, a essa altura já podemos responder uma dúvida muito comum que muitos alunos têm. Quando eu posso simplesmente substituir o valor em um limite? A resposta é quando a função é contínua naquele ponto. Polinômios, por exemplo, são contínuas em todos os pontos. Funções racionais são contínuas em todo ponto onde o denominador não zera, e assim por diante. Então, em muitos casos, substituir funciona. Mas agora, você já sabe que isso não é a definição de limite. Isso é apenas uma consequência da continuidade. Bem, e o que é continuidade? O que é uma função contínua? Bem, dizemos que uma função f é contínua em A quando 3 coisas acontecem. Primeiro, f de A está definida. Segundo, limite de f de x quando x tende a A existe. E terceiro, o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Ou seja, continuidade significa que o comportamento da função perto do ponto e o valor da função no ponto coincidem. Perceba que, com isso, temos uma distinção muito clara entre 3 ideias que os alunos costumam misturar. A função estar definida no ponto, o limite existir e o limite ser igual ao valor da função. Essas 3 coisas são diferentes. Caso essas 3 coisas aconteçam, aí sim teremos uma função contínua. Agora, já podemos entender por que o limite é tão importante dentro do cálculo. Quando formos definir derivada, vamos estudar a taxa de variação instantânea de uma função. Mas existe um problema. A taxa de variação, em princípio, é algo que calculamos entre 2 pontos, x e x mais h. Porém, isso dá uma taxa média. Mas e se quisermos a taxa de variação exatamente em um instante? A única maneira de realizar isso é fazendo o h tender a zero. Ou seja, a derivada nasce de um limite. Sem o conceito de limite, não existe forma matemática rigorosa de passar a taxa média para a taxa instantânea. Assim, a derivada não existe. Então, se você entender limite de verdade, a definição de derivada vai fazer muito mais sentido. Pronto, agora você já sabe de verdade o que é um limite. Você viu que esse limite não é simplesmente substituir um valor na função. Limite é estudar o comportamento da função perto de um ponto. E a essa altura, o cálculo já começou de verdade. Porque o cálculo só começa quando nós aprendemos a estudar o que acontece arbitrariamente perto de um ponto. E agora eu vou ser bem honesto com você. Você tem 2 opções. A primeira é continuar assistindo vídeos soltos na internet, encontrando uma coisa aqui, uma coisa ali, mas nunca tendo uma visão completa da matemática. E a segunda é aprender matemática do jeito certo, desde a base, um caminho estruturado que realmente te leva até o domínio, entendendo o porquê das coisas. E o princípio de matemática elementar foi feito exatamente para isso. Ele é o curso completo de matemática aqui do canal. São milhares de aulas, listas de exercícios, banco de questões, fórum de dúvidas, cronograma personalizado e explicações que vão muito além do que você viu aqui e uma plataforma completa. Tudo organizado para você aprender matemática de verdade, do absoluto zero e sem decorar fórmulas. Se você quer isso, o próximo passo é simples. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e venha para o PME. A decisão é sua. E se você gostou desse vídeo, eu te peço, deixa um like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para poder me ajudar. Se você tem alguma sugestão de tema que gostaria de ver por aqui, basta comentar que eu irei atender ao seu pedido. No mais, muito obrigado e até um próximo vídeo.